Ó, em pronunciamento ontem à noite, domingão à noite, o Lula, em rede nacional de rádio e televisão, ele fez um pronunciamento. Ele disse e falou sobre o novo salário mínimo e também sobre a faixa de isenção da declaração do imposto de renda. Foi as falinhas que eu separei para trazer aqui para os meus amigos falarem. Sobre o salário mínimo, eu sei que vocês já repercutiram aqui, mas agora vai ficar com informações completas aqui para o nosso ouvinte e também internauta. Ó, sobre o salário mínimo, o presidente Lula afirmou que a partir de hoje, dia 1º, o valor do salário mínimo válido no país é de R$ 1.320, o que representa um incremento de R$ 18 em relação aos atuais que eu digo até ontem, né, 1.302. Aí eu vou abrir aspas aqui para o Lula. Um aumento pequeno, mas real, foi o que ele disse ao reforçar que essa atualização está acima da inflação no país. Em relação ao imposto de renda, no pronunciamento de ontem, o presidente Lula ele disse que a faixa de isenção vai mudar a partir desse ano. Nos atuais 1.903, ela vai passar a atender trabalhadores que recebem mensalmente até 2.640. Aí tem aquela história dos R$ 5.000, ele falou disso também, tá? Ele garantiu que a faixa de isenção do imposto de renda será de 5.000 na média mensal até o final do mandato. O que não é muito legal porque isso era uma promessa de campanha, que a faixa de isenção do imposto de renda seria 5.000. Criticou muito o governo Bolsonaro por não ter mexido na tabela, isso é uma crítica geral. Até quem apoia o Bolsonaro criticava a tabela do imposto de renda. E o Lula embarcou nessa, mas agora só até o final do mandato. Luiz Neto, quero te ouvir sobre o pronunciamento do Lula de ontem. Anunciou um salário mínimo de R$ 1.320, R$ 18. Segundo ele, de ganho real. Eu duvido se é ganho real para quem vai no supermercado com R$ 18 a mais, mas vamos lá, Neto. Paulo, toda conquista para as pessoas que dependem do salário mínimo é muito importante, né? Mas a gente não pode comemorar as migalhas, porque com todo respeito, é uma migalha perto das possibilidades que o governo tem de atender a toda a população e não prejudicar o comerciante, os empresários de forma significativa, perdendo vagas de emprego, reduzindo suas equipes, entregar somente isso. Acredito que é importante fazer essa reflexão a longo prazo. Vamos aumentar o salário mínimo, mas vamos dar condições para que o empresário continue mantendo seus funcionários e contratando mais gente cada vez mais. Mas eu queria dizer o seguinte, perto dos gastos ministeriais, a quantidade de ministérios que foram construídos, esse comparativo ele é muito pouco, ele chega a ser até vexatório, né? A realidade do povo e os gastos com a máquina pública. Mas é uma questão de escolhas, né? O que dá para entender é que aquele espírito que tinha antes da máquina pública, de não usar fundo eleitoral em disputas, redução da máquina, economia, ele caiu por terra, porque hoje ninguém mais está preocupado com isso. Está preocupado em debater quem está certo, se é a direita, a esquerda e o centrão se vale disso para os seus acordos e interesses políticos no Senado Nacional. Então é importante dizer que, Paulo, a partir desse aumento, realmente, R$18 para muitas famílias vai fazer a diferença, mas é muito pouco perto do que é possível ser feito. Nós tivemos a promessa de 5.000, estamos tendo 2.000 e alguma coisa, né? Que ainda continua sendo pouco. Por quê? E é uma promessa um pouco descabida. Por que eu digo isso? Porque a perda de arrecadação é muito alta. É muito alta. O gestor responsável, ele não tira a receita sem indicar outra. Ah, Luiz, você está dizendo então que não tem que isentar o imposto de renda como está sendo isentado? Não é isso que eu estou dizendo. O gestor, ele tem dívidas, ele tem compromissos a serem pagos. Então, se ele tira um imposto que ele está recebendo, ele tem que indicar uma nova receita de outro lugar. Da onde vai vir esse dinheiro que ele está deixando de arrecadar? Dos cofres públicos. Então vamos começar a refletir. São medidas que estão sendo feitas a troca de caixa, na intenção de melhorar a popularidade do governo, na intenção de tentar criar um fato político, ainda mais nesse momento, dia do trabalhador, onde as pessoas estavam descansando. Para quê? Para mostrar para a população que algo está sendo feito. Só que preciso ter responsabilidade para com as contas públicas e com o dinheiro dos brasileiros, porque senão nós vamos voltar à realidade que nós tínhamos na época da Dilma. Porque tudo isso é um efeito cascata do que a gente viveu há menos de 10 anos atrás.
quando a gente tinha as pedaladas, não pagava as dívidas, fazia mais dívidas e mais dívidas e mais dívidas, e no final, não se esqueça, você que nos acompanha, a conta sempre sobra para você pagar. Fernando Tupan, o presidente Lula fez um pronunciamento ontem, falou do novo salário mínimo, falou também da tabela do imposto de renda. Nesse caso, o Neto falou que é uma coisa que é necessária cobrar o imposto de renda, mas a correção da tabela sempre foi feita ao longo dos anos. O Temer, se eu não me engano, fez uma correçãozinha, mas o presidente Bolsonaro não fez. Disse também que possivelmente faria, também não fez. O Lula disse que faria já nos primeiros dias a isenção para quem ganha 5 mil. De fato, não fez, agora prometeu para até o final do mandato. Fernando Tupan. Você tem 2 minutos, Tupan. Paulo Caetano, deixa eu segurar o nariz aqui para não crescer muito, não. Olha, eu achei ridículo esse salário, R$18. É uma brincadeira para quem prometia muito mais. Aumento para mim, Paulo Caetano, é o seguinte. Sabe quanto que o Lula ganhou de aumento, Paulo Caetano? R$ 7.887,92. Esse foi o aumento do salário do presidente Lula. Isso é uma coisa verdadeira. Isso é aumento. Isso é dar poder de compra. Para você ter uma ideia, Paulo Caetano, o Lula entrou ganhando, sabe quanto? 33.763. Sabe quanto que ele vai sair quando deixar o governo daqui a 4 anos? 4 anos não, 3 anos e meio. R$46.000, Paulo Caetano, e 366 reais. É um salário bom. O trabalhador precisa de salário. O que o trabalhador não precisa é a máquina pública inchada. A gente sabe que os governos de esquerda incharam o governo federal e hoje nós temos quase 100 mil servidores. Será que a gente precisa tanto? Porque é o seguinte, secretária é terceirizada, atendimento terceirizado, tudo é terceirizado. Para que 100 mil? Para quê? Nós precisamos impulsionar a nossa economia. Como que a gente impulsiona? Dando aos trabalhadores um salário justo e honesto. E R$1.000, do jeito que ele está colocando, R$1.300, é um salário que você vai hoje no supermercado, você gasta comprando refrigerante, pão e alguma coisa, sem carne, R$150. Então tem alguma coisa errada com o Brasil. O Brasil precisa mudar a maneira de como age e realmente impulsionar a economia, Paulo Caetano. Pamela Bussolini, quero te ouvir sobre a declaração do Lula ontem. Salário mínimo R$18 de ganho real, segundo o próprio presidente Lula. E também a correção da tabela do imposto de renda. Vai fazer uma correçãozinha aí para 2.640 limite. E ele disse que aquilo que ele colocou como promessa de campanha para os primeiros dias do governo vai ficar para o final do mandato. Pois é a prova de que ele está dizendo ali, na verdade, nua e crua, que ele mentiu durante a campanha, né, vai continuar mentindo, né, prometendo coisas que ele não vai cumprir. Olha, Paulo, se eu fico chateada de ver R$18 de aumento, né, não que o aumento, como o Luiz Neto falou, seja ruim, é bom, mas se eu fico chateada porque sei que no final do dia você não compra nem aquela cartela de 30 ovos no carro do ovo, né, com R$18 mais, porque subiu, você imagina quem votou, quem acreditou nele, quem acreditou que ele ia fazer uma isenção de R$5.000 no imposto de renda, como ele tanto falou, quem acreditou que ele ia fazer e dar um grande aumento aí no salário mínimo, como ele prometia, enchia a boca para falar, né? É de doer. E o que a gente vê é que realmente falta muita paridade, né? Porque nós vemos que, embora ele diga assim, é aumento real, porque não dá para fazer mais, porque tem que ter responsabilidade, você vai pesquisar e ver que ele gastou 12 milhões já em cartão corporativo, 330 milhões em propaganda em 100 dias de governo. Para que as pessoas tenham noção, isso é 13 vezes mais do que o governo anterior, né? Que foi o governo Bolsonaro. Aliás, o 13 é um número cabalístico para o PT, né? Gastou 13 vezes mais em propaganda do que em ações aí, por exemplo, que eles poderiam fazer de fato. Então, a propaganda fica mais cara do que está sendo feito no país. Isso que é triste, né? Isso que a gente lamenta que tenha voltado com tudo no país, o jeito PT de governar.
nós vamos encerrar. Ó, a minha crítica aqui sobre essa questão aqui do salário mínimo e do imposto de renda ela é bem simples. De fato, os aumentos nos últimos anos, tanto quanto foi Temer, quanto o presidente Bolsonaro, não era aumento vultuoso no salário mínimo. De fato, mas a questão promete. Quando promete, tem que cumprir. A questão da tabela do imposto de renda ser reajustada, ótimo, beleza, mas não foi essa a promessa foi outra. É essa a nossa crítica. Então, quando está fora, promete mundos e fundos. Aí quando cai, senta na cadeira e vê a realidade, aí não é bem assim. E quem paga a conta é o povo? Daí fica difícil, hein? 8 horas em ponto. Repita. 8 em ponto. Tchau, Neto. Pode dar tchau, só falar uma coisa, né? Os colegas falaram sobre aumento. Por que o governo decide aumentar? Porque precisa ter responsabilidade. As empresas que pagam o salário, não é o governo que paga o salário. Não, exato. E quando a gente aumenta, como o governo faz tanto essa promessa sem dar subsídio a essas empresas, é gente sendo demitida, é gente voltando à informalidade. A economia mas ele sabia disso. Isso, é isso por isso que nós estamos criticando. Mentiu. Nós estamos criticando a Iludiu promessa, as né? pessoas. Se o comércio tivesse girando, a economia pujante, talvez o empresário não se incomodasse. Exato. Até com um valor maior. Talvez a redução da carga tributária seja um grande incentivo Vamos para ver, isso. vamos ver. Paulo, Estamos